Amados irmãos e irmãs, graça e paz seja convosco nesta manhã. Hoje damos início a uma nova série de pregações que nos vai levar a repensar a forma como vivemos a nossa fé no nosso dia-a-dia. Hoje vamos iniciar uma série de pregações que tem por título Como glorificar a Deus das 9 às 18. E vai ser uma série de pregações que nos vai levar a pensar ou a repensar e, ora a Deus, que transformar a nossa vida diária. Das 9 da manhã às 18 da tarde, de segunda à sexta, como nós vivemos a nossa fé. Como nós vivemos a fé num Cristo que é um Cristo ressuscitado, que vive ao nosso lado, que não vive só no interior dos templos, que não vive só no interior da nossa casa, quando nós retiramos tempo à oração, mas que nos acompanha todos os dias. Como vivemos nós a nossa fé no dia a seguir ao domingo. Como vivemos nós a nossa fé e como levamos a nossa fé a quem está ao nosso lado. Esta não é uma série de pregações, irmãos, para trabalhadores. É para aqueles que trabalham, também é para aqueles que não trabalham, que estão desempregados, é para os que estudam e desejam vir a trabalhar, é para aqueles que já estão na reforma e têm as suas vidas diárias, no qual têm afazeres diários, como vivemos nós a nossa fé, diariamente, todos os momentos da nossa vida, de forma muito especial, naqueles momentos em que nos envolvemos no trabalho. A trabalhar, seja no âmbito familiar, nas vidas domésticas, seja no nosso trabalho fora de casa. Como lidamos nós também com o trabalho de quem está ao nosso lado e sofre com o trabalho que tem? Como tratamos nós o trabalho? Como vivemos nós a nossa fé fora das paredes do templo? É sobre isso que vamos falar nos próximos domingos, irmãos. Muitas dessas ideias que vou partilhar convosco têm por base um livro que podem adquirir do pastor presbiteriano americano, Timothy Keller, e de uma líder da sua igreja, Catherine Alsdorf, e o livro chama-se Como Integrar Fé e Trabalho. E a versão que eu tenho é da editora Vida Nova. Irmãos, neste livro, este pastor americano e esta líder da igreja vão falar sobre a sua experiência ao lidar com pessoas que trabalham regularmente. E é sobre isso que vos quero falar também nas próximas semanas. Como encaramos nós o trabalho, irmãos e irmãs? Vivem frustrados com o trabalho que têm? Vivem frustrados com o desempenho que têm no trabalho que desempenham? Levam esta frustração para a vossa casa, para os vossos ambientes familiares? E quando eu falo em frustração, qualquer daqueles que hoje aqui está presente e tem algum género de trabalho, e todos nós temos algum género de trabalho, vivemos nós frustrados com a vida que temos? Como encaramos nós o trabalho? Irmãos, este pensamento não é novo. Não há nada de novo debaixo do sol, e o pensamento sobre o trabalho não é algo que nasceu no século XX. Os reformadores do século XVI tiveram essa preocupação de redefinir o que é o trabalho. Até então, a sociedade europeia, que era onde nasce a reforma e onde a Igreja, em grande parte, tem o seu desenvolvimento, a Igreja vivia segundo uma ideia de que o trabalho servia unicamente para sobrevivermos. Ou seja, o trabalho era simplesmente digno desde o ponto de vista que era usado para satisfazer as nossas necessidades daqui e agora. Porque a vida depois da morte, a vida com Deus, não tinha nada a ver com o trabalho que nós desempenhávamos aqui. As pessoas precisavam de comer, precisavam de lar e por isso precisavam de trabalhar. E como precisavam de trabalhar, era por isso que o trabalho era digno. Não que servisse para ganharmos honras, para vivermos com Deus uma vida eterna. Os reformadores do século XVI me deram uma ideia ligeiramente diferente sobre aquilo que é o trabalho, nomeadamente Lutero e Calvino. Os calvinistas viam o trabalho como um meio de continuar a obra criadora de Deus. Ou seja, qualquer trabalho que pudéssemos ter, qualquer afazer que pudéssemos ter, era uma forma de nós continuarmos a obra criadora de Deus onde quer que estivéssemos. Isso era edificar uma nova sociedade. Ou seja, o trabalho
servia para honrar o nome do Senhor e, com o trabalho que desempenhávamos, fosse qual fosse o trabalho, edificarmos o reino de Deus entre nós. Os luteranos tinham uma visão um bocadinho diferente do trabalho, ou seja, não era uma forma de continuar a obra criadora de Deus, era uma forma, era um instrumento através do qual o amor de Deus chegava às pessoas que estavam ao nosso lado. Ou seja, o nosso trabalho servia para que o amor de Deus, demonstrado à humanidade em Cristo Jesus, pudesse chegar às pessoas que estavam ao nosso lado e que estão ao nosso lado a trabalhar. Como encaramos nós o trabalho? Temos 3 visões. A Igreja medieval, que via o trabalho como um meio para atingir objetivos pessoais. Temos a visão calvinista, que via o trabalho como um meio de continuar a obra criadora de Deus. E temos a visão luterana, que via o trabalho como um instrumento de amor de Deus. Mas como encaramos nós o trabalho? É que muitas vezes, irmãos, dá a sensação que nós encaramos o trabalho como a forma de atingir os nossos objetivos. A nossa sociedade hoje vê o trabalho como a forma de atingir os seus objetivos. Ter uma vida confortável. Ter subsistência, claro. Ter aquilo que a sociedade quer. O trabalho serve para que a sociedade, cada um de nós, tenha aquilo que deseja. Mas ao olharmos para estas visões, irmãos, parece que essa visão se assemelha muito à forma medieval de olhar o trabalho. O trabalho serve para satisfazer as nossas necessidades. Irmãos e irmãs, sabemos que esse trabalho, seja qual for esse trabalho, seja as nossas lides domésticas, seja o escritório de relações públicas, seja taxista, seja enfermeiro, o que quer que seja, se encaramos esse trabalho, ainda continuamos a separar o trabalho daquilo que é o reino de Deus. Ou seja, continuamos a separar entre santo e profano. Profano é tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que é o nosso trabalho, a forma como nos envolvemos com a sociedade, mas depois temos uma parte que é santa, que é quando entramos na igreja. Irmãos, esta divisão é uma divisão que a reforma do século XVI quis ultrapassar. Tudo aquilo que fazemos deve ser para a honra e glória do nome do Senhor. Inclusivamente o nosso trabalho. Irmãos, convido-vos então a ler Gênesis 2, 1 a 17. Na realidade, podíamos ler o capítulo 1 todo, o capítulo 2 e provavelmente o capítulo 3. Mas vamos ler apenas estes versículos para podermos situar-nos na questão do trabalho. Diz o texto bíblico, Gênesis 2, a partir do versículo 1: Assim ficaram completos o céu e a terra, com tudo aquilo que contém. No 7º dia, Deus tinha completado a sua obra. E nesse 7º dia, Deus descansou dos trabalhos que tinha vindo a fazer. Deus abençoou o 7º dia e fez dele um dia sagrado, pois foi o dia em que ele descansou de todo o trabalho de criação que tinha feito. É esta a história da criação do céu e da terra. Quando o Senhor Deus fez a terra e o céu, ainda não havia plantas na terra, nem tinha brotado a erva. É que o Senhor Deus não tinha feito cair a chuva sobre a terra, nem existia nela ser humano para trabalhar nela. Mas uma corrente de água começava a brotar da terra e tragava aos campos. O Senhor Deus modelou o homem com barro da terra, soprou-lhe nas narinas e deu-lhe respiração e vida. E o homem tornou-se um ser vivo. O Senhor Deus preparou um jardim em Éden, lá para o Oriente, e colocou nele o homem que tinha modelado. Da terra fez nascer toda a espécie de árvores que eram agradáveis à vista e davam bons frutos para comer. No meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Éden nasce um rio que rega o jardim e depois se divide em 4 rios diferentes. O nome do primeiro é Pishon, que rodeia a terra de Avilá, onde há muito ouro. O ouro daquela terra é muito bom, e há lá também Ambar e lápis lazuli. O segundo rio chama-se Guion, que rodeia a terra de Cush. O terceiro chama-se Idekel, que passa a zona oriental da Assíria, e o 4º rio é o Eufrates.
O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para nele trabalhar e para o guardar. E deu-lhe estas ordens: podes comer do fruto de qualquer árvore, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deste não podes comer de maneira nenhuma. No dia em que dele comeres, ficas condenado a morrer. Até aqui, irmãos, a palavra que hoje vos trago para a meditação. Vamos orar. Senhor Deus, ao olhar para o texto bíblico, pedimos que sejas tu o nosso pastor nesta manhã, nos possas orientar, guiar, transformar o nosso coração e dizer ao nosso coração e à nossa mente qual a missão que tens guardada para cada um de nós. Senhor Deus, que em Cristo Jesus possamos ver a nossa vida transformada, guiada por Ti, para Ti, que neste Cristo, que é um Cristo ressuscitado, possamos encontrar a nossa fonte de salvação. É por Cristo Jesus que oramos esta manhã. Amém. Amados irmãos e irmãs, é impossível olhar para este texto e não sermos inundados pelo grande amor de Deus. É que o Senhor Deus criou o céu e a terra e decidiu colocar cada um de nós nesta terra para que pudéssemos cuidar dela, para que pudéssemos ser instrumentos das suas mãos para transformar esta terra habitável. Do nada Deus criou tudo o que existe. Do nada Deus criou. Este mundo é obra sua. E é interessante ver que o trabalho é feito numa semana de trabalho. Em 7 dias Deus criou tudo aquilo que existe. Mas mais interessante até do que ver que foi em 7 dias que podemos comprar a nossa semana de trabalho, Deus diz que tudo aquilo que fez era bom. Gênesis no capítulo 1, 31, o texto diz-nos: e Deus achou que tudo aquilo que tinha feito era bom. Era muito bom, peço desculpa. Tudo aquilo que Deus fez nesta terra era muito bom. Nós estamos numa fase da criação onde o pecado ainda não tinha entrado no mundo. Por isso o que temos é a obra de Deus, a sua criação, não é somente boa, ela é muito boa. E se olharmos para Gênesis 1, vamos ver que na realidade Deus vai dizer muitas vezes que aquilo que vai fazendo é bom. Olhar para Gênesis 1, vamos ver que, por exemplo, quando Deus vê que a luz é boa, separa a luz das trevas. Gênesis, no versículo 4. Depois de separar a terra seca das águas, Deus viu que essa separação era boa. Versículo 10. Ao fazer que a terra desse fruto, Deus viu que era bom que ela desse fruto. Versículo 12. Ao criar o sol e a lua, Deus intitula essa ação como uma obra boa. Versículo 18. Ao criar os seres viventes, peixes, aves e anfíbios, no 5º dia Deus viu que era bom aquilo que fizera. Versículo 21. Assim como foi bom ter criado mamíferos e répteis. Versículo 25. Ou seja, tudo aquilo que Deus criou durante a criação era muito bom. Tudo aquilo que Deus fizera era muito bom. E aquilo que Deus fizera, irmãos, era trabalho. O trabalho de Deus era bom. Tudo aquilo que Deus fizera era bom aos olhos de Deus. Antes do pecado entrar no mundo, inclusivamente o trabalho era bom. O trabalho de Deus foi algo que fez com que este mundo existisse e era muito bom. Mas Deus não criou apenas nos 6 primeiros dias. Às vezes temos a sensação que Deus criou nos 6 primeiros dias, depois descansou e continua a descansar até hoje, porque a partir daí ordenou ao ser humano para cuidar do seu jardim. Não, Deus continua a sua obra de criação. Se olharmos para o versículo, para o capítulo 2, vamos ver que em Gênesis o próprio Deus continua a cuidar do jardim do Éden depois da criação. Não havia chuva, ainda não tinha chovido, e Deus regava o jardim. Deus continuava a cuidar da sua criação mesmo depois dos 6 dias de criação. Deus era um Deus que amava tanto aquilo que estava a fazer, que se continuava a envolver de forma real naquilo que era a sua criação. O Deus que criou o ser humano, o Deus que criou todas as coisas, contudo não quer continuar esta obra sozinho. E diz então ao ser humano para o ajudar, para cuidar do jardim que ele tinha criado. Deus diz ao ser humano para trabalhar no jardim e guardar o que nele existe. Apesar de Deus continuar a trabalhar. Irmãos, se olharmos, por exemplo, para os Salmos, vamos ver
que o salmista vai dizer muitas vezes que o Deus que existe é o Deus que cuida, é o Deus que tem atenção para com a sua criação. Aliás, as necessidades do ser humano não são suprimidas porque o Deus Criador continua a suprimir as suas necessidades. Salmo 104, os versículos 13 a 15, diz-nos, isto é apenas um irmãos, há muitos salmos que falam sobre a forma como Deus continua a sustentar a obra criadora. Salmo 104 diz-nos: da tua morada, lá do alto, regas nos montes, sacias a terra com a bênção das chuvas, fazes crescer os pastos para os animais e as plantas que os homens cultivam, para delas tirarem o seu alimento, o vinho que lhes alegra o coração, o azeite que lhes faz brilhar no rosto e o pão que lhe robustece as forças. O Deus que criou é um Deus que continua a cuidar. É um Deus que alimenta a sua criação. É um Deus que não abandona a sua criação. Nós passamos a ser parte daqueles que têm a responsabilidade de cuidar da criação. E por isso, talvez possamos compreender o porquê de, na altura da Reforma, Martinho Lutero, João Calvino, entre tantos outros, tenham tido a necessidade de redefinir aquilo que era o trabalho. É porque, olhando para as Sagradas Escrituras, irmãos, nós somos chamados a cuidar de uma obra que é a obra de Deus. E o nosso trabalho é essencial nesta obra de Deus. Se Deus quisesse continuar a ter uma criação do homem, não fosse preciso, irmãos, estou certo que não nos tinha criado para cuidarmos da sua criação. Mas Ele quer que cada um de nós cuide da sua criação. E desde o início, desde as primeiras páginas de Gênesis, Deus envolve-nos neste processo de cuidar daquilo que é obra sua. Ele dá-nos essa responsabilidade como seres humanos, cuidar daquilo que é obra sua. É nesse sentido, irmãos, que podemos olhar para o texto bíblico e ver que Deus criou tudo de forma boa. E ao criar a terra de uma forma boa, quer também que o ser humano continue a cuidar da mesma forma a terra que criou. E é por isso que diz no versículo 28 de Gênesis 1 aos seres humanos: sejam férteis e cresçam, encham a terra e dominem-a. Este versículo já foi usado, irmãos, para as maiores barbaridades sobre a face da terra. Que de encher a terra e dominá-la dava quase direito a que os seres humanos pudessem destruir aquilo que quisessem, porque era a forma de dominar. Mas olhando para a criação, olhando para a forma como Deus criou, olhando para a forma como Deus trabalhou o ser humano, irmãos, nós somos chamados a olhar para este versículo de exatamente da mesma forma e com o mesmo amor que Deus criou a terra. Nós somos chamados a cuidar com todo o carinho, nós somos chamados a cuidar com toda a entrega, com todo o amor. A terra foi-nos dada para que nós continuássemos a obra criadora de Deus. É impossível não falar da criação quando falamos do trabalho. E por isso, hoje, neste primeiro momento de meditação sobre o trabalho, estamos a dedicar-nos muito à criação. Mas gostava de vos ler uma parte de uma obra de Emil Brunner. Emil Brunner foi um teólogo suíço muito importante, comparável a Karl Barth no início do século XX, irmãos. Eu gostava de vos ler algo que ele escreve na sua obra dogmática, o volume 2 da sua obra. O volume 2 da dogmática de Emil Brunner intitula-se As Doutrinas Cristãs da Criação e da Redenção. Ou seja, ele une a criação à redenção, e, irmãos, nós não podemos separar a criação da redenção. E ele escreve na sua obra, este teólogo de formato suíço, a declaração cristã sobre a criação não é uma teoria de como o mundo passou a existir. Aqui uma pausa, nós às vezes achamos que quando olhamos para a criação e olhamos para a Bíblia, o que encontramos aqui é uma teoria. Cientificamente há muitas teorias. O que o meu Bruno veio dizer é que o que encontramos na Bíblia não é uma teoria. O que encontramos nas Escrituras ele declara, ele diz que é uma declaração da nossa existência. Se na ciência temos teorias, nas Sagradas Escrituras temos uma declaração da nossa existência. É isso que é a criação bíblica, uma declaração daquilo que nós somos. E ele continua: na sua revelação o Senhor encontrou-me,
o meu Senhor como Criador, como o meu Criador e Criador de todas as coisas. E ao fazê-lo, Ele tornou-me consciente que sou o seu servo, sua propriedade, porque tudo o que sou e tudo o que tenho é graças a este Senhor. Porque não somente eu, mas todas as coisas são e foram criadas por Ele. Eu, juntamente com o meu mundo, sou sua criação. Irmãos, quando olhamos para a criação, se não nos colocamos como criaturas que foram criadas por Deus para cumprir a vontade de Deus, rapidamente vamos querer ocupar o lugar de Deus e vamos fazer de nós próprios ídolos. Pensando que temos o poder e o direito de exercer sobre a criação a nossa vontade. Não temos, irmãos. Em nenhum momento teremos esse poder. Podemos chegar ao ponto em que achamos que podemos fazê-lo. E ao longo da história muitos o fizeram. E quando digo criação, irmãos, incluo o ser humano. A opressão, muitas vezes, o ser humano gerou sobre o próprio ser humano. Esse é um direito que pertence unicamente a Deus. Tudo o que somos pertence ao Senhor. Porque fomos criados por Ele. Inclusivamente o nosso trabalho pertence ao Senhor. É Ele, o nosso trabalho, que pode servir o nosso bom Deus, fazendo com que o seu reino se possa espalhar sobre a face da terra. Timothy Keller, neste livro que vos referi, diz que o trabalho é uma necessidade básica do ser humano. Como é o alimento, a beleza, o descanso, a amizade, a oração ou a sexualidade. O trabalho é uma necessidade básica. E quem não tem trabalho tem muitas dificuldades em viver uma vida sã. O trabalho é uma necessidade que todos nós temos. Seja o que trabalho for, nós somos seres que são chamados a trabalhar. Desde as primeiras páginas de Gênesis, nós somos chamados a trabalhar. Porque só trabalhando podemos ser plenamente seres humanos. Muitas vezes olhamos para o trabalho da forma medieval. O trabalho serve para eu ter aquilo que quero. Mas se olhamos assim para o trabalho, mais tarde ou mais cedo, nós vamos fazer com que o trabalho seja um peso sobre nós. Porque o nosso desejo de ter será superior à nossa capacidade de trabalhar. O trabalho não foi pensado dessa forma. O trabalho não foi pensado para suprir as nossas necessidades. Isso é uma consequência do trabalho. O trabalho foi pensado para continuar a obra gloriosa de Deus. Seja que trabalho seja. Desde cuidar da pessoa que necessita. Desde trabalhar num centro comercial. De trabalhar num hospital ou num banco. Irmãos e irmãs, quando o trabalho começa a ocupar um lugar primordial da nossa vida, ele torna-se uma maldição. Quando o trabalho começa a escalar patamares daquilo que são as nossas prioridades e começa a chegar ao topo e se torna a principal prioridade, mais tarde ou mais cedo, irmãos, o trabalho torna-se uma maldição. Porque nos vai arrastar para criarmos ídolos para além de Deus. Sem dúvida que sem trabalho não teremos o que comer. Sem dúvida que sem trabalho não vamos ter uma vida plena. Mas o trabalho não pode ser o centro da nossa vida. Deus ordena a Adão e Eva que trabalhem no seu jardim para que a sua obra continue. O objetivo era que a obra de Deus continuasse. Qual o objetivo que colocamos nós no nosso trabalho? Porquê que trabalhamos nós? Seja que trabalho seja. Porquê que nós fazemos as coisas? Porquê que nós estudamos? Porquê que nós fazemos a lide doméstica? Qual é o objetivo que colocamos no nosso trabalho, nas nossas ações? Já pensaram alguma vez nisso? É que muitas vezes o trabalho se torna-se tão mecânico que deixamos de ter qualquer prazer naquilo que fazemos. Apenas mais um dia que temos que sobreviver.
temos de colocar ou recolocar a nossa relação com Cristo no centro para que o trabalho tenha significado. E esta série de pregações ao longo destas semanas vai tratar esse tema. Temos que recolocar a importância de Cristo na nossa vida para que, das 9 às 18, nós possamos trabalhar, ter prazer naquilo que fazemos e não deixar Cristo de lado. Das 9 às 18, podemos continuar a ser cristãos. Como podemos fazer isso? Bem, já disse, irmãos, vamos ter cerca de 10 pregações para responder a essa pergunta. Mas, em João, no capítulo 6, encontramos um texto no qual vemos uma multidão que procura Jesus. Podemos abrir as Bíblias, irmãos. João, capítulo 6. No Evangelho de João, no capítulo 6, podem ver que Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão. E isso podem ver logo no início do capítulo 6. Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão. Mas, depois de alimentar esta multidão, Jesus procurou ficar sozinho. Ele afastou-se. Mas ao afastar-se, o que vemos é que a multidão vai perseguir Jesus. Já falámos sobre isto há alguns minutos atrás. Vemos Jesus a afastar-se e a multidão a procurar Jesus. E vão encontrar Jesus aonde? Em Cafarnaum, naquilo que seria a cidade de Jesus. Jesus, nesta altura, vivia em Cafarnaum e Jesus vai para a sua cidade e onde vão as multidões também. A multidão vai encontrar Jesus naquela cidade. E perguntam a Jesus, mas diz, mestre, como é que chegaste tão depressa a esta cidade? E Jesus responde, e vamos ler, irmãos, João 6, 27 e 29. Trabalhem, não pela comida que se acaba, mas por aquela que dá a vida eterna, a que o Filho do Homem vos há de dar, porque tem com ele o selo da autoridade de Deus, seu Pai. Perguntaram-lhe então, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu-lhe, esta é a obra de Deus, acreditar naquele que Ele enviou. Irmãos, é assim que definimos o nosso trabalho. A pergunta daquelas pessoas é, como é que nós podemos realizar o trabalho, as obras? Como é que nós podemos fazer o trabalho dele no nosso dia-a-dia? E Jesus responde, basta acreditarem naquilo que Ele enviou. É este o ênfase que colocamos no nosso trabalho? É assim que definimos o nosso trabalho? Como algo que fazemos por acreditar em Jesus Cristo. Ao longo destas semanas, irmãos, vamos dar vários ênfases para compreendermos como está o nosso trabalho atualmente. Se calhar compreendemos porque é que muitas vezes temos frustrações que tomam conta de nós, frustrações que encaminham a nossa vida e que começam não só a detonar o nosso trabalho, mas o nosso trabalho, as nossas relações familiares, as nossas relações de amizade. Porque, irmãos, o trabalho é onde nós passamos grande parte da nossa vida. E se esse parâmetro da nossa vida não está bem, tudo o que está à nossa volta começa a sofrer. Como vemos nós o trabalho? Nossa vida, possamos nós entender que o trabalho que realizamos, seja estudar ou ensinar, investigar ou cuidar, é um trabalho que serve para fazer presente o reino de Deus. E que desde a sua origem é visto como algo bom. Não, qualquer trabalho que possamos desempenhar é, na sua essência, algo bom. Mesmo que não gostemos daquilo que fazemos. Que o Senhor nos ajude a ter Cristo por referência e a dar-nos a possibilidade a que Ele entre a nossa vida de forma que das 9 às 18 nós possamos continuar a ser cristãos. Não somente ao domingo, ou quando nos encontramos com outros cristãos, mas, acima de tudo, em tudo aquilo que fazemos, inclusivamente no nosso trabalho. Eu deixo-lhe dar a honra e glória. Agora para sempre. Amém.